Capítulo 465, Magia Impossível 3. Dezenas de lacaios dela morreram para ganhar seu tempo, mas valeu a pena. Ela completou uma matriz que selou magia da luz em um espaço de 33 pés de raio ao redor do professor louco, transformando suas espadas e escudos em vagalumes. Vamos ver quem é o pônei de um truque agora, ela disse com uma expressão presunçosa enquanto observava os bolos de carne cercá-lo. Vou recuperar meu corpo. Mate-o a todo custo. Sobrecarregue seus corpos com mana e se explodam, se for preciso. Esse enviou a ordem telepática e se afastou do calabouço. Depois de recuperar a calma, ela percebeu que era inútil jogar pelas regras de seu oponente. Ele estava sozinho na casa dela, a única coisa que ela precisava ganhar era ser esperto. Habilidade e preparação podem matar até o gênio mais forte. Manoar não poderia concordar mais com ela. Foi a razão pela qual apenas um entre os feitiços que ele havia preparado era baseado no elemento de luz. Pena que nenhum deles poderia lidar com sua situação atual. Eu odeio matrizes. Manoar se agarrou internamente enquanto se esquivava de garras ósseas do tamanho de uma grande espada vinda de todos os lados. Eles podem ser lentos, mas um deles é suficiente para virar mesas. A vida é tão injusta. Então, lamentou o homem abençoado pelo talento infinito, um núcleo de mana roxo brilhante, e um orçamento de pesquisa ilimitado. O professor louco ainda estava vivo apenas graças ao feitiço do Cavaleiro Mago, que o deixou sem pontos cegos, e o rigoroso cronograma de treinamento de Marto para forçar Manoar a ficar fora de seu laboratório tempo suficiente para limpar sua bagunça. Junto com sua teimosia, eles permitiram que ele só sustentasse feridas de carne enquanto tecia o feitiço de nível 5 que ele estava precisando desesperadamente. Ele não era como Lit. Ele não podia desligar os receptores de dor, nem usar magia silenciosa. Manoar só conseguia realizar movimentos pequenos o suficiente para não interromper seus sinais de mão, com um ritmo que não o permitia gaguejar uma única palavra mágica. Enquanto os bolos de carne isolaram o espaço ao seu redor em um segundo. Uma das criaturas esfaqueou o ombro esquerdo do professor, deixando um buraco escancarado do tamanho de um muffin e fez seu braço cair sem vida ao seu lado. Manoar rosnou a próxima palavra mágica como se fosse uma maldição, rangendo os dentes por menos de um batimento cardíaco antes de terminar o canto. Infelizmente, era tarde demais. Não só a garra atravessou e atravessou, causando grandes sangramentos, mas também parou os movimentos de Manoar tempo suficiente para que seus companheiros se acumulassem sobre o humano indefeso. Um bolo de carne agarrou o braço direito de Manoar, esmagando como um galho. Outro usou sua mão arranhada para esfaquear seu peito. E então finalmente aconteceu. A sombra do professor louco ganhou vida, tomando a forma de um colosso de olhos azuis. Tinha mais de 3 metros de altura, 10, com uma volta espetada como um ouriço e braços esbeltos que quase chegaram ao chão. Suas mãos tinham 4 dedos, cada um tão longo e afiado como uma lâmina. Não tinha pernas. A parte inferior do corpo era apenas uma linha fina ligada à de Manoar. Foi o feitiço pessoal de Balcor, o governante da morte, que Manoar havia projetado inversamente depois de ler as anotações do Deus da Morte encontradas em um de seus antigos laboratórios. O corpo do professor louco tinha caído manco não por causa da ferida, mas porque sua mente tinha deixado sua concha física. O governante da morte libertou seu corpo humano rasgando os bolos de carnes mais próximos com suas garras. As peças tentaram se remontar, mas as energias das trevas envenenando-as se espalharam como uma praga, transformando-as em carne podre. Depois disso, o colosso atingiu o chão. Videiras negras brotaram do ponto de impacto, comendo as energias que compuseram a matriz e seus inimigos. O governante da morte não impediu sua fúria, crescendo em tamanho a cada inimigo caído. Sua vitalidade não foi destruída, mas armazenada para uso posterior. No momento em que a matriz desmoronou, o corpo humano de Manoar foi regado com a força vital equivalente a um pequeno pelotão. A magia da luz não foi selada, para que seus órgãos e ossos pudessem ser reparados às custas dos corpos dos bolos de carne.
O professor louco não teve tempo para comer, ele estava ansioso para voltar ao seu laboratório. Corte da Alvorada, fora da cidade de Outre. Agora. Havia muitas razões pelas quais Uriel Gueiros tinha desenvolvido sua própria versão do hexagrama de Silverving. A matriz de Loshira poderia seletivamente negar todos os feitiços do inimigo, mas estava longe de ser perfeito. Quanto maior a sua área de efeito, mais difícil era manter os 6 elementos em perfeita harmonia. Mesmo em sua pequena e primeira forma mágica, foi preciso tanto para lançá-la para torná-la inútil. Além disso, negar um feitiço exigido de seu rodízio para gastar tanto mana quanto seu alvo contido. De acordo com as estimativas de Irial, entre os gastos de mana para mantê-lo ativo e a quantidade necessária para anular os feitiços do oponente, suas reservas de energia se esgotariam mais rápido que a de seu inimigo. Ele levaria apenas 1 minuto para ficar sem mana, e 1 contra 1 nisso. Contra múltiplos inimigos, seria mais do que suicida, semelhante à loucura. O hexagrama de Irial, em vez disso, só poderia negar um feitiço por elemento, e a mana seria armazenada em vez de contra-atacada. As energias acumuladas podem ser liberadas à vontade para desencadear um poderoso campo gravitacional. Os requisitos pesados do hexagrama de Silverving tornaram-no inútil até mesmo para Lit. A menos que ele soubesse com antecedência que enfrentaria um único oponente em um espaço fechado sem saída ou interferências externas, é claro. Mesmo com todas as condições acima atendidas, não foi tão fácil quanto ele fez parecer para o público. O foco necessário para manter todos os 6 elementos perfeitamente equilibrados em toda a arena, mantendo o revigoramento ativo, impediu de mover um único passo. No entanto, sem sua espada e sua armadura, ele não estava confiante de ser capaz de derrotar um oponente com força sem fim e habilidades desconhecidas. Se mesmo Choveiro tivesse forçado a usar magia de fusão, não havia como dizer o quão forte um vampiro de verdade poderia ser. Zahan lançou vários fluxos de raios e Lee precisou de um fôlego de revigoração total para negar todos eles. Os dedos de Lit giravam no ar enquanto a areia obedecia ao seu comando e selava os membros do vampiro. Os grãos de areia grudam uns nos outros voltando em pedra, mas Zahan foi capaz de se libertar consumindo um bom pedaço de seu núcleo sanguíneo. Não simplesmente melhorou sua força, fez com que ele se transformasse em um híbrido gigante entre um humano e um morcego. A criatura tinha 2,5 metros de altura, com asas conectando suas mãos aos quadris. 10 centímetros de comprimento, lâminas afiadas substituíram suas unhas, como uma grossa pele marrom escura tão dura quanto o aço cobriu o resto de seu corpo. Sua boca aberta era agora maior do que a cabeça de Lit, com presas longas como espadas curtas. Um único retalho de suas asas deixou Zahan pegar o céu e escapar das garras da areia. Isso explica seu gosto horrível por roupas. Lee pensou enquanto terminava vários feitiços ao mesmo tempo. Zahan estava circulando sobre sua cabeça como um tubarão em torno de sua presa. Lutar no chão sem magia é uma causa perdida. Devo atacar de cima rápido o suficiente para escapar de seus feitiços e forçá-lo a se mover. Sem a matriz, ele é apenas um humano. Capítulo 466, Magia Impossível 4. O vampiro notou lanças de gelo e flechas de escuridão materializando-se perto de seu oponente. O chão girou sob os pés de Lita em um grande vórtice, pronto para engolir seu inimigo. Ataque o quanto você quiser. É preciso mais do que alguns golpes para me machucar, eu ainda tenho um monte de suco. Zahan pensou enquanto atirava para baixo como uma bala. Seu núcleo sanguíneo fortaleceu sua nova forma a ponto de seus movimentos serem quase um borrão até mesmo para a visão aprimorada de Lit. Quase. No momento em que Zahan virou as costas para a matriz, Lit dissipou o hexagrama de Silverving. Sua mente não estava mais sobrecarregada pela necessidade de estar em perfeita sincronia com cada elemento que compunha a energia mundial. Todos os seus feitiços crepitavam com nova energia enquanto o foco individual de seu mestre fluía para eles. A areia explodiu para cima, cobrindo o campo de visão do vampiro e fazendo-o diminuir por uma fração de segundo por causa da súbita corrente de ar enchendo suas asas.
Era o tempo todo que Lit precisava para identificar a posição de Zahan, tempo suficiente para mudar suas posições. Lit apareceu no ar enquanto o ímpeto do vampiro o fazia cair contra o chão como um meteoro. Atordoado com o impacto, Zahan não conseguiu reagir ao cheque-mate. Lanças e flechas da praga convergindo sobre ele de todos os lados. Enquanto os feitiços de baixo nível perfuravam as asas membranosas e devastavam a força vital do vampiro, Lit ativou o feitiço de 5 nível. Vários pilares eclodiram da areia e cercaram Zahan enquanto ele ainda estava atordoado com seus muitos ferimentos. Os pilares cresceram em altura no segundo, à medida que incontáveis espinhos de pedra emergiram deles, movendo-se em todas as direções. Alguns esfaquearam o vampiro, enquanto os espinhos que se conectavam entre si formariam novos pilares, que por sua vez geraram mais espinhos. O feitiço era um híbrido da terra e da magia das trevas. A pedra era um canal para as energias escuras, então mesmo estando perto dela foi o suficiente para sugar a força vital de sua vítima. O Conde Chover ficou pálido, rezando a qualquer deus de cima ou de baixo para poupar a vida do campeão e a sua própria. Kailan pulou da poltrona, xingando tanto para colocar o marinheiro em vergonha. Infelizmente, Olish não podia ouvi-lo acima do barulho de sua própria risada. Toda a corte da alvorada ficou atônita. A luta durou menos de 1 minuto. Um humano com menos de meio século de idade derrotou um vampiro que tinha o dobro da idade antes de ser transformado com aparente facilidade. Ser um despertar não foi suficiente para explicar como a vida de alguém que passou 20 anos dominando seus poderes vampíricos poderia ser apagada tão rápido. Facilidade aparente foram as palavras-chave. Lit usou revigoramento várias vezes durante esse minuto, canalizando tanta mana sem parar que seu corpo estava doendo em lugares que ele nem sabia que poderia machucar. O esforço mental e físico que ele tinha acabado de passar o deixou como uma dor de cabeça. No entanto, ele voltou indiferentemente para o chão, vestindo a mesma carranca de cereal que ele tinha no início da partida. Eu não me importo o quão perto Manoar está. Eu preciso de pelo menos 1 hora de sono, ou a próxima vez que eu usar o revigoramento pode ser o último que tem qualquer efeito em mim. Lit zombou da multidão de mortos-vivos. Ninguém mais estava sorrindo. Escolha feminina e masculina, seja lá o que for, temos um vencedor. Inxalot levantou as mãos, dissipando a barreira e dando ao Conde Chover uma morte dolorosa por chamas negras de natureza desconhecida. Enquanto Lish acenava com o dedo, Kailan flutuou em sua direção do outro lado da sala até que ele estava no meio da arena. Um acordo é um acordo. Agora é melhor começar a falar, porque se eu for forçado a ficar aqui mais 1 minuto eu vou garantir que a corte noturna de Otri seja extinta. Mansão Izie. Agora. Os bolos de carne pararam de avançar quando notaram que nenhum de seus ataques ou feitiços parecia ferir o monstro das sombras ou seu mestre. O toque vampírico do governante da morte curaria qualquer lesão infligida no corpo de Manoar. Manoar dissuadiu o governante da morte assim que ele abriu espaço suficiente ao seu redor para lidar com os inimigos mais próximos. O feitiço de Balcor consumiu muita mana, mesmo pelos padrões do professor louco, e impediu o rodízio de tecer novos feitiços ou mesmo usar os atrasados. Vários bolos de carne liberaram um feitiço de nível 4 para cobrir o avanço de seus companheiros, enquanto aqueles na linha de trás empurraram seus vórtices até o limite e sobrecarregaram seus núcleos de mana. Se mesmo o ataque combinado falhou, seu mestre ordenou que eles realizassem um ataque suicida com o objetivo de enterrar Manoar sob toneladas de escombros. Felizmente para o professor, o governante da morte permitiu que ele mantivesse seu foco e os feitiços que ele tinha pronto. Ele cantou seu próximo feitiço enquanto ativava a magia da luz. Fale com a mão nível 5. Mãos gigantes materializadas na frente dos bolos de carne de carga, agarrando-os e usando-os como escudos de carne literal contra os feitiços de entrada. Antes que os inimigos da linha do meio pudessem se reorganizar, as mãos de luz ajustavam suas garras. Eles agora empunhavam as criaturas capturadas pelas pernas e balançavam-nas para seus companheiros como massas vivas. Isso é o que eu chamo de combater fogo com fogo.
Ele riu interiormente. Enquanto isso, em sua sala do trono, Essie tinha alcançado seu verdadeiro corpo. Estava em animação suspensa, dentro de uma cápsula feita de metal, vidro e cristais de mana, colocados logo atrás de seu assento real. O corpo estava flutuando em um líquido roxo que era constantemente bombeado para dentro da cápsula através de uma série de tubos. Cada tubo estava conectado a um membro de sua corte, que eram réplicas exatas do corpo dentro da cápsula. Ela sentou-se em seu trono e ativou seu nível 5 magia de fluxo de vida. Um fluxo de força vital fluiu de Essie para o corpo na cápsula. Quando a transferência foi concluída, apenas uma pequena quantidade da força vital original de Essie permaneceu. Apenas o suficiente para manter o corpo vivo em um estado vegetativo. Trude Griffon, filha de Artan, o Rei Louco, abriu seus olhos prateados. Seu corpo estava de volta aos 20 e poucos anos e tinha alcançado um novo auge. Ela tinha melhorado o procedimento de seu pai inúmeras vezes, mas ainda havia tantos problemas para corrigir antes que pudesse ser considerado perfeito. A arrogante corte noturna lhe deu os meios para espalhar seus filhotes entre a população de Outre. Tudo que ela tinha que fazer era assumir o corpo de um de seus vassalos e usá-lo como um canudo para introduzir um novo tipo de droga alquímica no mercado de trás. Foi um produto maravilhoso que deu uma grande alta e não teve reações adversas. Só que não era droga, era apenas poção de tosse misturada com algumas células. Eles foram suficientes para criar um pequeno vórtice que sugava a energia do mundo, induzindo uma sensação de euforia e poder. Somente nos sujeitos certos as células conseguiram se desenvolver e crescer, até transformarem vítima em um clone de Trude. Os clones eram doadores perfeitos, sua força vital e mana idêntica dela. Graças à sua corte, embora Trude ainda não tivesse decifrado o segredo do despertar, ela obteve a melhor coisa seguinte junto com a juventude eterna. Continua no próximo vídeo.